Muito bem. Hoje é dia 3 de setembro de 2025, estamos dando início, então, à nossa reunião de colegiado setorial de artes visuais do estado do Rio Grande do Sul. E, gente, hoje eu tenho algumas pautas. A principal delas é a gente estabelecer a nossa comissão eleitoral, né, Aline? Mas vamos aguardar para um próximo passo, porque a gente ainda não tem quórum. A gente está, guris, para informar, temos visitantes hoje aqui na reunião. O Colegiado Setorial de Artes Visuais é uma parte, né, do que a gente chama de Sistema de Cultura, Sistema Estadual de Cultura. Os colegiados setoriais, como o próprio nome diz, eles são setorizados, categorizados em cada área de linguagem, né? Então, é um instrumento de participação social no nosso campo, no nosso caso aqui, das artes visuais. Meu nome é Bárbara, eu falo aqui de Santana do Livramento, estou no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui na fronteira. Sou membro, sou coordenadora do Colegiado Setorial de Artes Visuais, já há 4 anos eu sou membro, estou na atual gestão, já prestes a sair, mês que vem a gente tem um processo eleitoral, então é muito honroso ter pessoas novas aqui se interessando por isso, por esse espaço de representação, de convívio, conversa, e certamente muito aprendizado, assim. Eu sou uma pessoa bem entusiasta das participações sociais nesses espaços. A gente tem a Aline, quer te apresentar, Aline? Não estamos te ouvindo, amiga, tá com o fone desligado. Me escutam agora? Agora sim. Perfeito. Sou a Aline, falo aqui de Guaíba, sou secretária do colegiado, na gestão da Bárbara. Sou historiadora da arte, e aqui tem sido um lugar muito especial para mim, no sentido de aprender sobre as políticas públicas e também de criar redes profissionais, que eu acho que o colegiado nos traz muito isso, assim. Então, a gente se insere de uma maneira mais efetiva também no campo, várias oportunidades de trabalho surgiram aqui para mim, então, disposições como membro de júri e outras coisas mais, então, é um espaço interessante de estar, fazendo a propaganda para que vocês participem, é claro, de outras reuniões e quem sabe se candidatem também. Eu fico muito feliz de ouvir lá. Wagner? Bom, olá, eu sou de Bagé, comecei a fazer parte dessa movimentação formativa da experiência da participação social na cultura, a partir da experiência na conferência, e daí eu conheci a Bárbara, e daí, não lembro agora se eu te conheci lá ou se já te conhecia, não lembro Acho agora. que antes, aqui no prêmio, lembra? Mas a gente... Isso no prêmio, sim, mas pouquinho. E daí, eu sou de Bagé, então eu também faço essa olhar para o interior, mesmo sendo uma cidade de médio porte, e daí aprendendo com a setorial, assim. Lindo. Lise, quer te apresentar? Oi, eu sou Lisiane Rabelo, sou artista visual, entrei no colegiado representando, por intermédio, né, da Chico Lisboa, e já estou na segunda gestão. Já estamos por sair, né, Lise? Já estamos saindo. A gente já está saindo. Só para que vocês entendam, assim, guris, o colegiado é um órgão representativo, então há processos eleitorais para a gente estar aqui, são reuniões abertas, vocês são super bem-vindos, mas como membro, né, assim, de voto, enfim, tem toda uma titularidade, suplência com portaria pública, né, do governo do estado. Nós somos um órgão de assessoramento à secretaria, especificamente, inclusive, na legislação ao secretário ou secretária de cultura, para constituir políticas públicas para o nosso campo, assim. E eu fico super feliz, né? A gente tinha, majoritariamente, até 2020, uma participação majoritária só de Porto Alegre, né? Porque era um espaço ainda com, enfim, possibilidades de encontros só presenciais. Então, o pessoal do interior participava muito pouco dessas discussões, né? E aí, lá em 2020, eu comecei a entrar, que nem vocês, assim, para visitar, ver o que era, porque postaram um link uma vez, eu queria saber o que era o colegiado, enfim. E aí,
E aí me interessei, depois de 2020, essas possibilidades, né, enfim, virtualidade, assim, o colegiado criou um campo e uma capilaridade no estado, então a gente tem representações aqui, né, tem o Wagner de Bagé, a gente tem outros membros de outros municípios também no interior, então é bem legal porque a gente se conhece, vai criando, estabelecendo essas redes, assim, de contato, né, e de atuação, literalmente. Eu, especificamente hoje, queria apresentar para o Pleno e para quem vai ver depois a reunião. Eu estive agora, nesse último sábado, numa reunião com a Secretaria de Cultura do Estado, com o Rubinho, que é o diretor, né, do Sistema de Cultura. A gente teve 2 formações, assim, ou informações, não sei exatamente qual palavra se adequa mais, mas uma conversa, um diálogo com o Rafael Bali, que é o diretor de fomento da Secretaria de Estado, e depois com o Alexandre, que já trabalhou conosco no Sistema de Cultura, hoje ele não é mais parte ali da SEDAC, mas fez uma espécie de mediação e consulta, explicando a respeito de uma etapa que vai vir a seguir, que é a discussão do plano setorial, né, dos planos setoriais para uma conferência específica para o plano de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Os planos de cultura, eles têm toda uma consulta pública, uma construção, né, que nós aqui, enquanto colegiados, já contribuímos, cada um dos 12 colegiados das 12 áreas de linguagem já fizeram seus planos setoriais, e a Secretaria nos convida, então, a rever esse plano, a reestabelecer algumas coisas, ou revisar, se quiser, ou não adensar alguma coisa no plano setorial, e em virtude de uma prévia já, assim, que vai ter de uma conferência do Estado para nossa construção do que é o plano de cultura do Estado, tá? Com todas as 12 áreas de atuação, assim, tem 12 colegiados, música, artes cênicas, teatro, né? Enfim, são 12 áreas. Carnaval agora está abrindo colegiado, enfim. E aí eu trouxe os materiais que eles me apresentaram, queria muito rapidamente falar sobre eles, assim, com vocês, que eu acho importante passar isso para o Pleno, tá? Vou compartilhar a tela aqui, vou ficar sem ver vocês, então peço que me avisem no fone se estão me vendo. Se estão vendo o que eu vou compartilhar, peraí. Então eu vou botar a guia completa aqui, porque daí eu consigo mover mais facilmente. Tá. Oi, Anne. Muito bem. Não sei se vocês estão vendo aí a apresentação. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Oi, tudo bem? Tudo bom, Anne? Tudo bem. Estão vendo aí, gente? Só me avisem. Sim. Sim, estou vendo. Tá. Então tá. Como eu falei, assim, né? A gente está com um pessoal novo e eu acho que também é sempre importante, a gente não teve esse momento mais específico de se debruçar sobre o plano, enquanto pleno mesmo, né? Só a gente passou os documentos, assim, para vocês, e como está nesse processo de revisão e de uma possível conferência, não se sabe ainda o certo datas ainda, tá? Mas muito provavelmente até o primeiro semestre do ano que vem a gente vai ter uma nova conferência do Estado, como o nome diz, para conferir esse documento, esses documentos dos planos, e constituir, então, um plano de cultura do Estado. O plano é importante, ele vai para a Assembleia Legislativa, né, para publicação, para aprovação na Assembleia, e ele tem uma durabilidade extensa, assim, de 10 anos. A gente teve em março do ano passado, né, Wagner, a Conferência de Cultura do Brasil, né, em âmbito federativo, assim, nacional, e também está por ser publicado um plano nacional de cultura. Já houve a conferência, né, foi levantada lá 30 propostas prioritárias, né, de eixos, assim, para nortear a política cultural no Brasil. A ideia e o modo que se operacionaliza o sistema é que o ideal seria ser publicada, né, o plano nacional, e a partir do plano nacional, o Estado do Rio Grande do Sul, então, fazer o seu plano estadual de cultura.
Só que, gente, a nossa conferência foi ano passado, em janeiro, a conferência do Estado, né? Em março foi a conferência nacional, essas são etapas de participação social. E aí, o que nos foi apresentado agora nesse sábado na reunião com a secretaria é que, como ainda está demorando e a gente não tem uma previsibilidade exata de quando vai ser publicada o Plano Nacional, a ideia do Estado é não parar os trabalhos, e como a gente também tem um histórico bem pioneiro, isso é uma verdade, né? A gente foi o primeiro Estado do Brasil a ter conselho, por exemplo, de cultura no Estado. E aí a ideia é assim, bom, já há o trabalho realizado pelos colegiados com essa produção dos planos setoriais. A gente aqui fez bastante esse trabalho, esse serviço, né, esse tema de casa, assim, na gestão passada, inclusive, com o Guilherme. A Ju entrou aí agora e foi uma das grandes participações, assim, na construção do plano setorial, gerenciando, assim, esse trabalho. E aí eles nos disseram isso, assim, a ideia é a gente continuar e convidaram, então, os colegiados a fazer essa revisão do plano, tá? Setorial. E aí a gente passou, assim, por esses pontos, né? O objetivo do que é o plano setorial, que é apresentar, discutir, né? O objetivo geral de construir esse plano é formular estratégias ou diretrizes para a política pública do Estado, já tendo em vista também a publicação do marco regulatório do fomento, né, e a própria regulamentação do sistema, que foi aprovada em março do ano passado, quando a gente estava lá na conferência. Então, ter esses eixos normativos, assim, desses documentos, mas já numa perspectiva de envio e aprovação desse plano, tá? Então, tem aqui o que é um plano setorial, como eu disse para vocês, são essa construção de estratégias, metas, né? O nosso plano, por exemplo, está bem definido, delineado com metas, cada uma dessas metas tem ações previstas, a gente prevê também alguma temporalidade, né, de quando que inicia, ou um prazo previsto para que essas metas sejam cumpridas. No nosso plano isso está bem definido, também aponta qual é o órgão responsável a fazer e cumprir essas metas. Não sei se vocês olharam, chegaram a ver, assim, o nosso plano setorial, mas ele está bem concebido, sabe? Amplamente e coletivamente construído. Então, aqui é só um en passant mesmo, aqui esses modos, assim, como isso se operaciona, tá? A gente tem como desafio, o que foi apresentado para nós lá, é justamente ver se está de acordo ou não com o marco regulatório. Eu e o Guilherme, a gente teve lá na Conferência de Cultura, o Guilherme, para quem não sabe, ele era nosso coordenador do colegiado, né, antes da minha gestão, 21, 23, e nós representamos a setorial, né, do Rio Grande do Sul, das artes visuais, lá em Brasília, e, assim, a gente construiu na setorial, porque teve momentos para isso também, assim, foi bem já de acordo com o marco regulatório, tá, nada que a gente não esteja adequado, pelo menos essa é a minha leitura. E aí foi apresentado essas novas legislações, né, essas duas leis aqui, né, o marco regulatório e a própria implementação do sistema, que foi em 2024, ou seja, depois do nosso plano ter sido construído, os impactos dessa possível reforma, possível não, da reforma tributária, porque eu também confesso para vocês que não tinha me dado conta, mas foi apontado lá que, de acordo com essa nova legislação tributária no Brasil, a perspectiva é que depois, nos próximos 5 anos, subsequentes aos próximos anos, na verdade, nos 5 anos decorrentes, assim, a gente vai ter a possibilidade de não ocorrer mais leis de incentivo. Então, teria só a Rouanet, e isso acabaria com a nossa LIC. Eu fiquei bem preocupada, tá? Confesso para vocês, e a gente tem que aprofundar debate social sobre essa possibilidade, porque, de acordo com essa reforma, um dos impactos dessa reforma tributária é justamente não ter mais as leis de incentivo, né? Essas que a gente aprova recurso, aprova um projeto no Estado, o Estado nos dá um certificado, né? E aí a gente, com essa certificação estadual, poder captar recursos de empresas privadas. Então, eu fiquei bem preocupada, acho que a gente é um debate que a gente tem que levantar a orelha, assim, e se preocupar, sabe, como campo social cultural, porque tem um impacto bem grande, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em números essas quantificações, tá?
Enfim, e depois sobre a descentralização, que a gente sempre discute aqui, né, e controle social. Esses foram os apontamentos, assim, lá na reunião essa de sábado. E aí deram mais alguns materiais, o que é o plano, assim, aqui tem as setoriais, ó, eu falei para os guris, tá? Hoje os colegiados estão setorizados, então, em colegiado do arquivo, das artes visuais, do artesanato, circo, dança, design, cultura afro-brasileira, culturas indígenas, populares, livro, leitura, moda, música, museus e teatro. Não sei se vocês já viram, mas a gente já tem a composição de um novo colegiado, que é o do tradicionalismo. Eles já foram nomeados, a portaria e tudo mais, estavam lá com a gente, os 2 coordenadores, inclusive. E também foi lançado agora a formulação de um outro colegiado, que é o colegiado do carnaval, específico, tá? Então, são mais 2. A gente adensaria aqui aos colegiados, totalizando 14 colegiados no estado do Rio Grande do Sul. Bastante novidades. Trago à mesa aqui para debate, tá, gente? Isso, em termos práticos, é sempre claro, né? Disputa de recurso, de editais, de interesses e políticas públicas para cada um desses segmentos. É importante que a gente tenha isso em mente, tá? Enfim, depois das conexões em relação à construção do plano, a essa estrutura nacional, né? Eles colocaram aqui a diferença entre um plano geral e o plano setorial de cultura, muito estabelecido nessas ordens, né? O que seria essas questões individuais, dos planos setorizados, para depois a construção do plano estadual, a abrangência, enfim, desses planos. Eu vou dar bem um passo aqui, eu posso passar esse material para vocês, tá, gente? Mas só para a gente não ficar aqui também, né? Eu tive, como eu disse, das 9 às 5 da tarde, a gente se debruçou sobre isso, então eu quero... Mas não é nada, assim, de grandes novidades, tá? Tirando essas que eu já pontuei, acho que são as mais relevantes. E aí tá, objetivos e metas que a gente já tem, as legislações, matrizes, né, que a gente fez, apontamentos aqui, isso aqui é importante a gente ver. Teve audiências públicas, né, realizadas ano passado também, e aí teve algumas identificações que eu acho que é importante a gente olhar, assim. Naquela matriz, FOFA, ou como é que chama, tem outro nome em inglês, não me lembro qual, mas enfim. SWOT, mas que a gente vê, aponta, né, o que são fortalezas, fragilidades, oportunidades. E aí eles pontuaram isso aqui, que a SEDAC fez esse trabalho, essa métrica, essa sistematização, e apontou aqui como fortalezas, tá? Os reconhecimentos legais, né, tanto a nossa lei estadual, quanto essa nova portaria, que foi lançada também ano passado. Passa para nós esse material. Passo sim, Ju, passo sim, sem problema. Eles falaram essas questões legislativas, né, e mais especificamente, assim, para nós, tirando a lei estadual que já existia desde 2013, não houve alteração, a alteração da portaria número 18, né, que reenquadra e reestabelece algumas coisas no funcionamento dos colegiados. E aí, uma das coisas que foi alterada e que a gente tinha pedido é os quórums, né, mínimo, agora são 10 pessoas para a gente poder votar coisas, tá? E, enfim, como modos que a legislação foi se operacionalizando, não sei se é bom para todo mundo, a gente teve, né, algumas críticas levantadas aqui no colegiado em relação a essa portaria especificamente, mas em termos de aperfeiçoamento do sistema, tá? Eles colocaram isso como uma fortaleza. Também as representatividades desses diversos segmentos e linguagens artísticas, dá um número considerável de pessoas do interior participando mais, enfim. E aí aqui, fragilidades, né? Então, há uma baixa renovação dos membros, né? Uma dificuldade de engajamento contínuo, o que a gente vê aqui hoje, especificamente. As pessoas entram, mas elas não permanecem, elas não participam, ou, enfim, vai se esvaziando mesmo. Isso não acontece só no nosso colegiado, e aí eu deixo vocês tranquilos, assim, em relação a isso, tá? Mas é uma fragilidade mesmo, que quando a gente deixa de participar, a gente também deixa de construir, né? Ju, quer falar? Bem rapidinho, que fique claro, né? Renovação a gente consegue fazer dos membros. O problema é o engajamento mesmo, né? Para pontuar isso. Depois eu pontuo uma outra coisa num slide que tu passou antes, mas é isso aí. Tá.
isso, né? E aí eles falaram, assim, essa coisa do engajamento e tudo, né? Daquela tentativa que foi, que a gente fez críticas, né? De, assim, ter um número de conselheiros municipais participando dos colegiados, o que, né, faria um engendramento, assim, um alinhamento do que acontece nos municípios, de quem está engajado dentro da representatividade dos conselhos participarem dos colegiados nessa construção, o que não deu muito certo, porque também o Estado não teve essa capilaridade e capacidade de se infiltrar, eu digo aqui como uma palavra, né, nessas instâncias representativas do município, né, a gente não teve isso acontecendo, enfim. Depois, nessa desigualdade regional na participação, então, há participação, mas ainda não de todo o Estado, ou de regiões muito específicas, né, aí, Fortalezas, participação ativa na formulação dos planos setoriais, então eles disseram e apontaram que sim, os colegiados fizeram esse tema de casa, e as construções dos editais foram com os apontamentos dessas participações do plano, tá? Mas que há também uma falta de estrutura conceitual, assim, então, às vezes, no edital, ele é muito limitado para dar conta, né, de coisas que a gente aponta no plano ali, que são coisas não relativas a editais de fomento, né, isso aqui o Bali também falou, mas que são de ordem estrutural, de pensar a estrutura do Estado como um todo. Então, tem distinções entre o que um edital consegue nos contemplar e o que não, enfim. Depois, assim, alinhamento aqui com o Sistema Nacional e com o Marco Regulatório, que foi revisado os planos setoriais e não foi identificado nenhum ponto de desalinhamento, né, em relação às legislações federais, mas que há também uma pouca visibilidade pública, comunicação, enfim, e engajamento mesmo da sociedade civil quanto a essas questões, né? Eu não sei se todo mundo sabe que pode participar e que essa participação é o que garante que os editais cheguem até nós. Eu sempre cito, e para mim é muito exemplo, 2021, o FAC que a gente teve, né, um edital específico para artes visuais, foi o único que a gente teve no estado do Rio Grande do Sul, e que eu vi, a Ju viu, a Lise viu, né, o quanto que a gente aqui, como colegiado, contribuiu para que o edital acontecesse, né, as métricas do edital, enfim, que o segmento das artes visuais tivesse um edital próprio, o que a gente não viu mais acontecer, e que muitas vezes nesses editais com grande capilaridade, com esses projetos mais multifuncionais, multilinguagens, o que a gente vê é que outras linguagens, às vezes, são mais contempladas do que nós nas artes visuais. Então, a importância, né, da gente participar desse espaço aqui para construir políticas públicas para o nosso setor, assim. Depois está espaço democrático, da escuta, e também apontaram aqui a ausência de mecanismos claros de monitoramento. Inclusive, eu falei que uma das nossas contribuições era justamente gravar as reuniões e deixar elas no YouTube, no canal, né, porque quem tiver interesse pode ir lá ver, enfim. Essa daqui foi a matriz, depois oportunidades, então. A regulamentação recente do sistema, expansão para os sistemas municipais, digitalização e uso de plataformas remotas, possibilidade de articulação, então, com universidades, redes culturais e fórum regional, que eu fico muito feliz de ver hoje os guris que estão lá dentro da universidade participando desse espaço aqui, isso é mesmo algo que não nos dão na formação dentro das universidades, né? Então, muito feliz mesmo de participar. Eu também sou aluna, então né, tô no doutorado já, mas a aluna da universidade pública é aqui, enfim. E aí, as ameaças que a gente tem, e aí aqui queria que vocês prestassem atenção, porque são coisas muito pontuais, né? Primeiro mudanças políticas que podem comprometer a continuidade dos colegiados. Isso é um ponto bem frágil, porque a gente sabe que, né, muda governo ou não muda, ou se tem continuidade ou não, as políticas culturais, lamentavelmente, são sempre um ponto frágil na política pública. Dá-se, né, sempre prioridade para outras coisas, outras áreas, e a cultura é sempre um ponto muito frágil em termos de investimento e tudo mais. Tá, a Aline botou ali alguma coisa, agora eu vejo. Depois, outra ameaça, redução de recursos públicos para participação e mobilização. Isso aqui foi apontado, inclusive, porque nas verbas da PNAB, agora eu vou mostrar aqui, a gente tem menos recursos esse ano no Estado, tá?
Depois, desconhecimento da população sobre o papel e importância dos colegiados, que a gente já falou, e fragmentação nas demandas culturais e disputas internas entre os setores, né? Então, como eu disse, só da gente ter, por exemplo, o tradicionalismo com outro colegiado, mais o carnaval, tirando que são, né, mega linguagens que num campo simbólico do estado do Rio Grande do Sul sempre tem um histórico de grande volume de captação de recurso, porque os municípios e o estado entendem que se se investir no tradicionalismo está ampliando, enfim, interesse público e investimento na cultura do estado todo. Isso não é uma verdade, né? Ter esses campos novos e legitimados dentro do processo dos colegiados, não que não tenham a sua própria legitimidade, né? Mas, assim, a gente tem que lembrar que sempre essas linguagens a gente está em disputa por recurso. Enfim. E aí tá, aqui tem mais algumas coisas que podia pontuar com vocês, né? Análises de estratégias, assim, que a gente pode ver mais na frente, mas eu queria me ater agora num outro material, não sei se está aparecendo aí para vocês, que foi em relação ao fomento, tá? Que é sobre recurso, que é o que nos interessa aqui. Não é só o que nos interessa, mas sim, né? Isso aqui foi um material disponibilizado, então, pelo Rafael Bali, que é diretor, né, de governança do fomento na SEDAC. E isso aqui é uma grande análise, assim, de resultados, tá? De aplicação dos recursos da PNAB, de recursos da LIC, enfim, desse último ano de 2024. Então, assim, ó, ele falou dessas operacionalizações aqui por meio dos editais, a participação social por meio das instâncias do sistema, ou seja, os colegiados e os planos, tá? E a utilização dos planos para construir os editais. E aí, aqui, gente, eu queria que vocês prestassem atenção nessa tabelinha aqui. A gente tem 3 modos de fomento, ou seja, mecanismos que o Estado do Rio Grande do Sul distribuiu o recurso, tá? Primeiro é a Lei de Incentivo à Cultura, que é a lei de incentivo é aquela em que a gente inscreve lá os projetos para o sistema, ali para o Procultura, e via uma aprovação, né, que antes, inclusive, era feita pelos conselheiros de cultura, hoje em dia por avaliadores e tal. Esses projetos, uma vez aprovados, eles recebem uma certificação do Estado para, então, buscar empresas, né, que, em vez de darem dinheiro e darem um recurso para o pagamento dos seus impostos, investem nos projetos culturais. É uma lei de incentivo. Então, o que pagaria de imposto, por exemplo, né, de imposto estadual, investe nos projetos culturais. Guris, vocês querem falar alguma coisa aí? Não? Tô vendo o outro fazer assim, não? Tá. Então, as leis de incentivo têm um montante, né? Teve um montante anual de execução de 70 milhões, tá? E aí, aqui depois eu vou entrar nesses detalhes e pormenores. Outro modo de operacionalizar os recursos é o Fundo de Apoio à Cultura, ou seja, um fundo específico que tem no estado do Rio Grande do Sul para implementação também em projetos culturais. No nosso caso, o FAC, a gente teve uma perda, eu acho, leio desse modo, significativa, com o modo como se operacionalizou esses recursos. E, por último, a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que daí é uma verba específica do governo federal, né, colocado, impulsionado diretamente no estado do Rio Grande do Sul, assim como também é implementado direto nos municípios, né, um montante de recursos federais para projetos, editais, enfim, fomento à cultura. A LIC, gente, olha só, desses 70 milhões, a meta era executar executar até agora, dezembro desse ano, tá? Já teve os 2 editais abertos de inscrição via LIC. Peraí que alguém entrou, a Laura entrou aqui, vou dar permissão para a Laura entrar. Então, assim, a situação hoje, ele colocou aqui, até o dia 31/7, o dia lá da nossa reunião, a gente tem 44% desses recursos já implementados em projetos. E aí, abriu há pouco o último edital, os projetos já foram, então, analisados ou em processo de aprovação.
para atingir esses 70 milhões como meta até o final desse ano, tá? Só que esses recursos, ele tem aplicabilidades. Esse segundo edital, por exemplo, do segundo semestre agora, ele é só para eventos continuados. Então, novos projetos não, só para eventos continuados. Tá aberto até o dia 31, era, ó, isso aí. E aí tem aqui as métricas, né? Foram projetos e produção de fruição cultural. Foram aprovados... peraí que eu voltei aqui. Foram inscritos 192 projetos nessa linha, tá? E aprovados 36. Então, a gente tem aqui uma demanda, né, grande de projetos que foram inscritos e não aprovados nessa métrica. Depois, projetos aqui em relação a patrimônio. A gente teve 18 projetos inscritos, e aí que demandam toda uma questão, né, de espaços públicos, e 7 que foram aprovados. Depois, eventos continuados, tá? Que é esse agora. Do primeiro semestre, teve 46 inscritos. E aí, agora, mais esse segundo edital. Então, essa métrica aqui ainda não tem uma situação de aprovados, porque estava ainda em processo de aberto, né? Em processo de seleção. Esses números aqui, o Rafael Bali nos apontou como justamente esse volume, esse montante de projetos que já existem no governo do estado, né? Enfim, pulverizados aí, sem ainda serem atendidos, tá? Por que eu digo isso? Aí, olha aqui, no FAQ, a justificativa vocês lembram que antes, até o ano passado, aliás, ano passado foi essa novo modo de implementar o fundo. Antes, o que acontecia? O Estado fazia editais específicos para linhas, mesmo que fosse eventos continuados. A gente teve o FAQ em 2021 para as artes visuais, a gente teve para música, a gente teve do territórios criativos. Linhas de editais que eram pulverizados no estado todo, inclusive com divisão de região funcional, ou seja, cada região funcional tinha lá um número disponibilizado de projetos que ia receber, né, de recursos que iam ser disponibilizados. E aí, a partir do ano passado, então, como começou a vir esse volume maior e mais estrutural, porque a PNAB tem 5 anos de aplicação, diferente da Paulo Gustavo, que foi uma lei emergencial, né, e a PNAB 1, que valia só para 2020, depois de 2021, a PNAB agora, ela tem 5 anos, então a gente tem garantido, nos próximos 5 anos, a gente vai continuar recebendo recursos federais. O que aconteceu? O governo do estado, com a sua Secretaria de Cultura enxuta, né, com inclusive uma pouca capacidade técnica para executar esses montantes de recursos, transferiu essa responsabilidade do Fundo da Cultura do Estado para as prefeituras, passando o recurso de fundo a fundo, do Fundo do Estado para o Fundo das Prefeituras Municipais. Para isso, as prefeituras têm que terem o sistema de cultura. O que é isso? O CPF tem que ter C, conselho funcionando, P, tem que ter plano. Esse que a gente faz, as prefeituras têm que ter plano de cultura aprovado na Câmara de Vereadores e o fundo aberto, ou seja, uma conta jurídica aberta, coisa que as prefeituras recém agora estão começando a se estruturar, né, ano passado e tal, com essa forçação de barra, inclusive do Estado, porque a grande verdade é que as prefeituras municipais não tinham, às vezes não tem conselho, às vezes não tem plano, muito menos, e fundo também não, né? E aí, eles nos justificaram que aumentou o número de prefeitura que enfim, estabeleceu seus sistemas, né, de cultura e tal. Hoje a gente tem em torno de quase 200 e poucas, ele falou. Eu anotei isso em algum lugar, não achei que estava na apresentação, mas não está. Mas de prefeituras que receberam recurso. Só que, gente, é muita coisa eu falando, né, mas eu queria muito que... É bem grave, assim, porque quando eles passaram essa responsabilidade para as prefeituras implementar o fundo, primeiro que há um co-investimento das prefeituras, tá? E esses eventos que vão ser aprovados nas prefeituras são eventos continuados. Ou seja, para nós, eu, por exemplo, que estou nas artes visuais, que não tem nenhum evento de artes visuais especificamente na minha cidade,
e essa é a grande maioria do que acontece nos municípios gaúchos, a gente não tem nem chance de receber esse recurso, sabe? São para esses mesmos segmentos. Aqui, por exemplo, assim, ó, apontaram no conselho Carnaval, Semana Farroupilha, porque são eventos continuados. Então, o Estado transfere para os municípios e os municípios vão implementar esses recursos em segmentos que não são o nosso aqui, né? Do campo das artes visuais, muito difícil, tá? E outra coisa que aconteceu ano passado é que a gente perdeu recurso. A gente tinha em torno de... Aí o volume total eu não vou lembrar, mas eu acho que eram 7 milhões, 6 milhões no fundo de cultura. E aí, como não eram todas as prefeituras que tinham o sistema, o que aconteceu? Não vai para o fundo da cultura. Quando voltou esse recurso, e foi 3 milhões de reais, quando voltou para o caixa do Estado, não voltou para o caixa do fundo da cultura, voltou para o fundo geral. Então, a cultura perdeu 3 milhões, tá? E aí isso é bem grave, assim, e eu apontei isso lá, a gente vem já debatendo, vários colegiados concordam com isso, de que o Estado sim tinha que fazer editais próprios para os segmentos, ou enfim, implementar o recurso do governo do Estado, a própria secretaria implementar o recurso no Estado, com a capilaridade que o Estado tem, né? E ele, enfim, o Bali sempre justifica, ele é ótimo na argumentação, e ele é bom mesmo. E ele justificou aqui com esses números de que, olhem aqui, lembra que eu falei que a fruição aqui cultural, a gente teve 192 projetos inscritos e só 36 aprovados? Qual é a justificativa da secretaria em métrica e dado e estatística matemática? E desculpa na minha leitura do governo do estado, é que a gente tem muito projeto a ser feito. Continuados, ou de fruição, ou de produção, que estão sem investimento, porque a gente realmente tem esse número elevado de inscritos. Então, há uma demanda reprimida. E aí, eles nos dão essa desculpa de que aí esse FAQ aplicado aos municípios atenderia esses projetos. Daí, vocês podem ler e interpretar da modo que vocês quiserem, tá? Cara do outro lá, eu tô... Alguém quer falar, gente? Eu não sei. Alguém quer falar? Me digam. Mas todo mundo entendeu que a desculpa é essa, de que há demanda reprimida, que não foi aprovados todos os projetos, não foi, né, contemplado, aliás, todos os projetos, e, portanto, esses 26 milhões aqui seriam, né, para esses projetos que estão com demanda reprimida. E aí aqui tem, ó... tem aqui sim o número, 347 admissões, né, nessa fase de habilitação dos municípios, ou seja, nós temos 480 e poucos municípios no estado e 300 aderiram ao FAQ, tá? E aí, isso aqui é coisas do governo do estado, tá? E aí a gente vai para a PNAB, que são recursos federais, e eu gosto de pontuar que são recursos federais, executados pelo governo do estado, mas porque eles adoram dizer, a gente fez 70 milhões, mais 70 milhões. Não, esse dinheiro não tem nada a ver com Eduardo Leite, esse dinheiro é federal, né? Então, assim, desse ciclo 1 da PNAB, nós recebemos no estado 68,16 milhões, né? Executado, então, a meta era até junho que o estado cumprisse 60%, mas mais os juros, que isso fica na conta lá, gerando juros, a gente já executou todo o recurso, e aí deu na ordem aqui de 70 milhões, tá? Da PNAB do ciclo 1. Alguém levantou a mão, gente? Eu tô na... A Jussara levantou, mas eu ia sugerir que a Bárbara finalizasse a apresentação para depois abrir o debate, até porque a gente tem uma segunda pauta que é da comissão eleitoral. Sim, mas Pode ser? Não é debate, eu só quero perguntar uma coisa ali na outra planilha. Audiovisual, o FAQ do audiovisual, mas o FSA, o que é o FSA? Fundo? Fundo não é o fundo setorial do audiovisual. do É o do audiovisual, Então só vai ter FAQ para o audiovisual, na verdade. Não, já teve, né? Teve um edital específico que era uma linha mas todos foram para os municípios. Aqui tinha uma demanda de recurso que tinha que ser
aplicada nas artes visuais. Tá, e aí não foi para nós, tá bom. Não, o FAC foi para os municípios, assim, tipo, a métrica era essa, o Estado não executou, né? E aí a PNAB foi executada nessas linhas aqui, ó, em 8 editais, um de memória e patrimônio, outro de culturas populares, um de artes visuais, um de artes cênicas, ai meu Deus, um de música, um do livro, e aí 2 que são transversais, que foi o da cultura e educação e o outro de cultura viva. Lembrando que a PNAB, né, a Política Nacional de Blanc, tem a obrigatoriedade de executar pelo menos 25% dos recursos na Lei Cultura Viva, né, que são para esses segmentos da cultura viva. Pontos de cultura, pontões e tudo mais. Então, houve um edital que daí não a gente fez, não, é obrigação, né? E aí teve essas 25 categorias, 1.600 praticamente projetos inscritos, 491 foram financiados e os outros 188 que eram das cotas, né? E aí, essa tabela é importante para a gente analisar, ver juntos aqui o que vocês acham, o que a gente podia apontar e por que eu trago isso e por que é muito importante. Porque a gente está nesse processo de revisão do plano super delicado e complexo, gente, porque eu não aprendi isso aqui ontem, né? Como eu disse, faz 4 anos que eu estou aqui no colegiado, eu demorei muito tempo para entender todas essas funcionalidades aqui, como é que funciona a coisa pública. E aí a gente vai ter uma renovação de quadros, né? Eu vou continuar vindo aqui, porque eu acho que é por respeito e por memória e por tocar para frente todas essas coisas e discussões e acúmulo que a gente tem. Mas a gente precisa apontar caminhos, sabe, para essa construção do plano novo, que não é novo, é só uma revisão, mas na conferência do plano, porque, assim, os recursos a serem utilizados é para atenderem as coisas que a gente levantou no plano. O plano não é uma coisa assim, sabe? Ele é a meta final, aonde a gente quer que o recurso público seja aplicado. E há, por isso, consulta pública, né? Porque eu sempre digo, o governo não faz cultura. Então, se ele não escuta o que está sendo feito e quem o faz, no nosso caso, como é que ele vai implementar recursos, sabe? Tirando coisa da cabeça. Então, o plano é para ser atendido, e aí aqui, na ordem de como isso acontece, está aqui nessa tabela, né? Como é que isso acontece? Como é que a gente implementa os recursos na cultura? Está aqui, nessa tabelinha do fomento. Então, é isso, tá? Que eu tinha para apresentar para vocês. Fico aberta, assim, a dúvidas e coisas, mas foi isso que foi apresentado lá. A previsão é que tenha, ano que vem, até o primeiro semestre do ano que vem, uma conferência estadual, sim, independente de ser ou não publicado o Plano Nacional. O governo do estado vai promover uma conferência para debate dos planos e para o governo do estado implementar o seu plano estadual de cultura, tá? A notícia é essa. Aberta aí para... Pessoal, então, acho que a gente pode fazer assim até umas 7h30, né? Uns 10 minutinhos para a gente debater isso que a Bárbara trouxe, se alguém quer fazer alguma consideração. E depois a gente passa para a última pauta da noite, que é a comissão eleitoral. Certo? Fiquem à vontade, então, para abrir câmera, microfone e fazer suas considerações. Eu não sei, de câmera fechada hoje, estão tímidos. Eu só queria lembrar, assim, gente, ali para quem é membro, eu vou passar esse material ali no grupo do colegiado, tá? Isso vai ficar, depois boto no drive lá também, para quem... mas, assim, a Aline falou e pontua isso da comissão eleitoral, porque a gente vai ter um mês para trabalhar, mês que vem a gente tem eleição, então... A gente também não tem como pular essa pauta, né? Eu sei que era para ter tido reunião na semana passada, eu realmente não consegui estar, assim. E então a gente precisa também dar né, enfim, segmento nessa pauta importante também para o colegiado. O que vocês acharam? Bárbara? Diz, amor. Eu estou aqui, desculpa, que eu estou a tarde inteira trabalhando no computador, estou meio devagar aqui. A parte lá que tu fala, que a gente vai fazer a revisão, quando a gente fez o plano setorial, a gente se embasou no que tinha anteriormente da lei, a gente sabia que iria mudar algumas coisas e que a gente teria que fazer uma certa revisão. Mas, pelo que eu vi, eu acho que o nosso plano está contemplando bastante coisa dos pontos que foram colocados ali.
era importante a gente fazer um checklist, assim, né? Isso, porque eu acho que eu não vi, assim, coisas muito distintas do que nós já temos contemplado, porque a gente, inclusive, das outras gestões, de ter uma representatividade maior, a gente tem feito isso, né? Efetivamente, o nosso maior problema é quórum, a participação, Sim. mas isso faz parte, né? Inclusive de outros colegiados. Esse é uma tristeza. Mas, assim, o que eu queria colocar é que, tendo em vista essa análise, né, a gente vai ter que só fazer, como eu digo, só fazer em termos, né, mas fazer um checklist para a conferência, porque a gente botou muita coisa do que está ali, né, então não se preocupe, não se apavorem, porque o nosso está bem completo, mas, evidentemente, a gente tem que dar uma revisadinha para marcar, né, era isso que eu queria pontuar. Sim, bem pontuado, Ju. Assim, eu acho também o que a gente tem pela frente, essa é uma característica muito própria do nosso colegiado. Lembra que a gente tinha feito a nossa eleição antes da tal da portaria número 18, aquela de março, né? Nós e a dança inclusive já fez processo eleitoral e estava a nova coordenadora lá, primeira reunião, coitada, assim, né? Então, falta nós. Porque o restante de todos os coordenadores entraram ano passado nos colegiados, então vai ter essa continuidade. A minha preocupação justamente é essa, né? Eu vou sair, a Ju vai sair, que é da outra gestão, e também não pode renovar. A Aline, eu sei que não vai ficar, né? Porque tem outros compromissos profissionais. A Lise também vai sair. Então, o que acontece? Quando renova todos os quadros de novo, a gente fica sem memória, né, gente? A gente dá passos, assim, dessa construção. Como eu disse, eu tenho um compromisso público mesmo, assim, eu vou continuar aqui, assim, acho que aconteceu isso com a gente, né, o Gui, o Edson, eu lembro que sempre esteve aqui com a gente, sempre que a gente precisou, e que é alguém que vinha com essa memória e construção. Então, eu vou continuar vindo, assim, claro que não com a mesma, né, tarefa de coordenar os trabalhos. E alguém vai ter que fazer isso, querer lembrá-los, inclusive, tá? Então, quem for se candidatar, guris, isso é aberto, é público, qualquer pessoa pode se candidatar, né? Então, a gente precisa dar seguimento, porque senão o que acontece é isso. Quem é que falará pelas artes visuais, senão a gente que está aqui e tem esse acesso ao que a gente tem na construção da política pública? As universidades, gente, eu repito isso e afirmo veementemente, a gente teve aqui formação com a Bruna Fetter, eu lembro da gente falar, as universidades, os professores não sabem que isso acontece, não sabem o que é o espaço do colegiado, não sabem, às vezes, nem como contribuir com a coisa pública, sabem na ordem teórica, sabe? Foi prof de vocês. E é alguém que sabe do mecanismo do sistema, do mercado da arte, mas muito num modo operacional teórico, sabe? Ou do próprio fazer artístico e não da construção da política pública. Isso é novo para o Brasil, a gente sabe. O sistema, por exemplo, implementação de participação social na construção da política pública, começou lá em 2002 com o ministro Gilberto Gil, né? Inclusive, essa semana vai estar aí em Porto Alegre. Ministro incrível, né? Que ele, inclusive metodologicamente, né? E teoricamente, ele aponta o caminho do que se chama e estuda hoje como uma virada antropológica da cultura, do Doim, né? Que ele diz, não sei se vocês já leram, eu indico para todo mundo, o discurso de posse do ministro Gilberto Gil como ministro da Cultura do Brasil. Ele fala do Doim antropológico, que o Brasil seria um grande corpo físico, tá? O Doim é uma técnica chinesa lá, que é apertando pontos de tensão, sabe? Dor muscular, que a gente aperta onde está tensionado, e que daí essa tensão e dor começa a exalar um relaxamento no corpo. Os pontos de cultura se chamam pontos de cultura por causa do Doim antropológico do Gil, que ele disse que o Brasil, ele é maravilhoso, né? Ele diz que o Brasil, o momento que apertasse a sua cultura, dói, porque quando a gente fala de cultura no Brasil, a gente está falando das dores coloniais que esse país tem, mas que isso ia trazer o relaxamento, e gente, eu me arrepio toda de falar, mas de trazer o relaxamento, sabe? Que o corpo do Brasil precisa, é a cultura. Então, os pontos de cultura somos nós, as árvores, somos nós.
Mas é muito bonito, assim, e aí vocês veem em 2002, depois a gente vai até... É muito... Não sou eu, é o Gil, tá? É maravilhoso, é só porque esse discurso é muito incrível. E isso dá nome e corpo, literalmente, para todo o resto da construção da política cultural no Brasil. Isso gerou lá o artigo 216A na Constituição Federal, que implementou o sistema de cultura igual o SUS, né, para o que chegasse em todo o país. Como eu disse, o Estado ele não produz cultura como instituição, então ele depende de quem a faz, né? Não é o Estado do Rio Grande do Sul que vai fazer, o Estado Brasil ou do Rio Grande do Sul que vai fazer o que é cultura, ou vai dizer o que é cultura. Quem faz isso são as pessoas. Por isso a gente tem esses fomentos diretos a nós. Por isso que eu fico muito puta, gente, quando que o Estado vai e diz assim, vou dar o dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura não pode executar recurso público na cultura, quem tem e quem faz e quem pode fazer isso sou eu, é nós, é cada membro, é cada agente de cultura, que já, né, muito dificilmente não tem trabalho, não tem como fazer o seu fazer cultural, enfim, eu fico muito triste com isso, sabe? E é um entendimento que às vezes nem os gestores públicos têm, a gente sabe, na pasta da cultura entra às vezes qualquer pessoa que nem é do campo não entende nada, sabe? Ou mesmo que seja, se a gente pegar professores da universidade, às vezes não sabe disso que a gente discute aqui. Então é muito ruim, assim, né? Ver que, a gente vai só terminar, sofrer um processo agora de eleição e que isso não continue, né? Vai sendo travado, trancado, né? Como em 2016 a gente teve um golpe, e aí em 2018 o MINC foi extinto, a cultura voltou a ter nada, sabe? Então, é uma eterna vigilância, assim como a democracia. Acabei com o meu discurso hoje. Beijos. Vai, Aline. Ia comentar, gente. Não, calma que não é a comissão eleitoral ainda, mas chegaremos lá, mas eu fiz alguns... Tem um curso, né, que é promovido pelo MINC com a Federal da Bahia, que é Agentes Culturais Democráticos. É um curso autoinstrucional ali, né? Tem como tu fazer pelo Moodle. Eu fiz 2, um de economia e outro de políticas culturais, muito bons, assim, muito curtinhos e muito densos, assim. E fala, né, que quem faz as políticas culturais? Muitas vezes a gente acha que é o Estado. Não é? O Estado é executor, né? Entra muitas vezes com dinheiro, né? Mas quem forma essa estrutura, inclusive da estrutura da lei, né? São os debates públicos. Somos nós aqui, a Bárbara estava falando, né, dessa metáfora do corpo, nós somos parte desse corpo, nós somos esse corpo, né? Então, a importância de participar, de estar junto e construindo esses debates todos, né? Sim, e é mais um trabalho, né? Não remunerado, a gente sabe, já a nossa vida é luta atrás de batalha, não adianta. Mas é sobre isso, né? Sobre construir, assim, um país, gente. Eu digo isso, a gente não constrói só a arte e só na arte, né? Mas quando isso vira política pública, a gente constrói um país por meio da arte, por meio do que a gente faz. Então, isso é muito importante, assim. Tá, acho que é isso. Vamos para um processo eleitoral democrático, aberto. Vamos, deixa só eu colar aqui o link. Eu espero que esteja aqui dentro, tá? Que é o link desse curso que eu falei, dos agentes culturais democráticos. Tu pode fazer, são 12 cursos pequenininhos, né? Pode fazer todos ou pode fazer alguns das temáticas que interessam. Vale, se não tiver nesse link, vai ter algum link parecido do link, tá? Porque eu não só joguei no Google e peguei o primeiro que apareceu. Mas vale a pena, assim, para a gente se atualizar, tá? Muito bom, inclusive. Gente, podemos, então, passar para a próxima pauta? Sim, alguém mais quer falar alguma coisa? Não, podemos ir, então. Tá. Vou compartilhar minha tela. Falem, por gentileza, se vocês estão vendo. Não estou vendo ainda. Agora sim. Sim? Uhum. Tá. Vocês estão vendo aqui próximos passos, né? Sim. Tá. Então, o que é a ideia, gente? Esse esboço, né, de calendário eleitoral nós começamos a construir na última reunião de agosto, né? Então, hoje nós temos aqui nossa reunião de pleno. O que eu pensei, né, de calendário eleitoral, né? Parte importante. De 10 de setembro a 26 de setembro,
o período para inscrições, e aí são 2 tipos de inscrições, tá? Tem os candidatos, né, os que querem fazer parte do colegiado aqui, e o colégio eleitoral, que são aqueles que votam, né? Evidentemente, quem se candidatar como candidato ao colegiado tem que estar no colégio eleitoral também, né? Mas eu posso, por exemplo, já aconteceu assim, outras vezes na minha vida, né, de me candidatar só para o colégio eleitoral porque eu queria votar na galera, né? Então, tem como fazer isso, né? Então, esse nosso calendário aí de setembro, né? De 10 a 26, o período de inscrições. Já aqui fazendo a propaganda, né? No dia 24 de setembro, nós teremos uma reunião formativa sobre o tema que nós falávamos agora, né? Mecanismos de fomento cultural, leis de incentivo, projetos de exposições, com a Karina Dias e a Viviane Poça. É uma reunião aberta, formativa, dá certificado, que eu estou fazendo certificados lindíssimos no Canva. Então, a reunião é aberta, podem participar. Não tem necessidade de inscrição prévia, é só chegar no dia aqui. E então, ali, daí tem essa reunião formativa, daí ali entre os dias 26 de setembro e 3 de outubro, eu e a comissão eleitoral estaremos organizando os currículos dos candidatos ao pleno para envio ao colégio eleitoral, tá? Por quê? Porque até 3 de outubro, porque entre os dias 4 e 7 de outubro será o período de votação online. E aí eu também tenho que fazer o formulário disso. Vamos anotando aqui. Formulário, tá. Aí, no dia 8 de outubro, nós teremos uma reunião extraordinária, que é uma reunião assim, de meia hora, 40 minutos, para apurar os votos. Então, nós teremos a renovação do pleno em 1 mês e 5 dias. Assim, já teremos um novo pleno, um novo colegiado. No dia 22 de outubro, reunião de pleno com os eleitos, que é uma reunião obrigatória, que todo mundo que se candidatou e foi eleito tem que aparecer aqui. E aí, no dia 19 de novembro, nós teremos uma reunião formativa com a Bárbara, que vai falar, né, sobre a questão do Sistema Estadual de Cultura, né, uma reunião formativa para quem está chegando no colegiado, mas sempre uma formação também para quem já está, para a gente sempre ir assentando, né, as políticas culturais na nossa cabeça, né? Então, esse calendário aqui a gente pode discutir junto, o que vocês consideram, né, a viabilidade. Tem datas que a gente não pode modificar, principalmente a das reuniões, né? Aqui, por exemplo, 8 de outubro e 22 de outubro, acho meio difícil, né, a gente modificar. Essas duas aqui, com certeza não, né? Fala, Jussara, quer dar sugestões para o calendário? Não, a princípio eu acho que tudo ok no calendário. Eu queria só esclarecer uma coisa que eu não consigo me lembrar agora. Eu me lembro que tinha uma diferença, não sei se a Bárbara, a Lise, acho que está aí a Lise, quando a gente fez a outra votação, todo mundo pode se candidatar, mas as eleições não era só os titulares que votavam. Aí que tá, não, porque o que acontece? Na última eleição que a gente teve, em março deste ano, ela não foi uma eleição para renovar todo o pleno, foi para completar as vacâncias. Aí sim é só os membros do colegiado. Tipo assim, então agora, como a gente vai renovar todo o pleno, sociedade civil também pode se candidatar como colégio eleitoral. Aí, claro, se a gente não conseguir fechar nesta eleição agora de outubro, todos os cargos, né, as cadeiras, vagas, né? As vagas, isso. Obrigada. Aí, claro, vão ficar vacâncias, e depois a outra gestão faz essa eleição interna, né? No caso, assim, abre para candidatos e só os titulares votam. Por isso que eu acho que me confundi. Obrigada, Aline. Obrigada. De nada. Tá, sobre o calendário é isso, e aí eu queria trazer aqui as tarefas da comissão eleitoral, para que vocês tenham um vislumbre. Fiz para me organizar, para lembrar o que eu tenho que fazer, mas também para que vocês tenham um vislumbre, e quem puder ajudar nisso, né, será muito bem-vindo, agradeço demais. Então, nossa primeira tarefa é a criação de formulários de inscrição e de votação, né? A ideia é duplicar da outra eleição e ajustar. Isso eu já fiz, assim, já dupliquei da eleição passada.
Falta só ajustar as datas a partir desse calendário que está sendo formado agora. Nós precisamos também fazer contato com a SEDAC para informar esse calendário. Depois que todo mundo se inscrever, a gente tem que organizar os currículos dos inscritos, né? E também ver se eles estão todos inscritos também lá no outro formulário do colégio eleitoral, né? Bater esses com o mesmo e-mail, aquela coisa toda. Nós temos que enviar, então, esses currículos para o colégio eleitoral, né? Que para quem... Os currículos dos candidatos, né? Enviar para aqueles que votam. Preciso de ajuda para a criação de cards nas redes sociais, tanto né, para chamar as eleições, as inscrições, como também para a divulgação do resultado. Lembrando que a gente também pode fazer essa divulgação no boca a boca, que às vezes é muito mais efetivo, assim, né? Então, convidar quem vocês acham que seria um quadro, quem pode contribuir aqui para o colegiado, convidem. Teremos, então, a conferência de votos, início de outubro, a princípio no dia 8. E, é claro, fazer os contatos com os eleitos, né? Dizendo, né? Você foi eleito para o colegiado. E o informe, né, para a SEDAC sobre o resultado, né, sobre o novo pleno, porque esses nomes todos, né, das vagas, eles vão ser publicados depois no Diário Oficial do Estado, né, assim como a nossa eleição também, né, quando a gente chegou aqui também, então é todo um processo bem regrado nesse sentido. E aí a pergunta que não quer calar são duas, na verdade. Se vocês concordam com este calendário e quem gostaria de participar da comissão eleitoral, né? Eu acho que eu e Bárbara, né, estaremos meio por livre e espontânea, não é tão livre, espontânea vontade, mas quem quiser colaborar também, lembrando, claro que as tarefas são essas, tem algumas coisas que já foram feitas, né? É só mais uma ajuda, assim, principalmente ali na divulgação, né, na organização desses currículos, nas conferências de formulários, assim. Quem puder fazer isso dentro das suas possibilidades, lembrando que quem faz parte da comissão eleitoral, evidentemente, não pode se candidatar, até porque a gente tem acesso ao processo por dentro, né? Então, deixo... Isso que eu ia apontar, assim. Eu acho que não sei se é o mesmo apontamento, tu vai apontar... Não, pode ir, vai, tô só ouvindo. Não, vai você. Não, eu ia dizer isso, né, que quem por acaso quiser participar da comissão eleitoral, e a gente tem uma vaga, porque geralmente são 3 pessoas, eu e a Aline já nos candidatamos, quem participa da comissão eleitoral, obviamente, não vai poder se candidatar à vaga de membro do colegiado. E aí eu queria fazer essa distinção. Já temos outra candidata ali. Essa distinção entre os dois formulários, né? Primeiro, assim, quem vai se candidatar, tanto a continuidade na próxima gestão, vocês sabem, tem gente aqui que entrou, só tem uma gestão, a gente tem direito a 2 gestões, né? 2 gestões de 2 anos, totalizando 4 anos de participação. Eu já estou com a minha formatura, ai, meu Deus, até virei meu mate aqui, com a formatura dos 4 anos de colegiado, estudava uma faculdade. E aí a distinção, assim, é essa. Quem se candidata, não é um portfólio nem nada, é uma mini bio, assim, para mandar, né, dizendo em que campo atua, que atua no campo das artes visuais, enfim, um currículo. E por que tem um outro formulário do colégio eleitoral? O colégio eleitoral é quem vota. Lembra que a gente estava falando que toda a sociedade constrói cultura? Então, aí o colégio eleitoral é todo mundo que quiser votar, tá? É uma votação desde que se inscreva como colégio eleitoral. Assim como vocês entraram da outra vez, foi diferente. A maioria que está aqui entrou quando foi a vaga das vacâncias, ou seja, já tinha tido um processo eleitoral em que toda a sociedade civil inscrita votou nos inscritos e candidatos, tá? Mas teve vagas não preenchidas. Então, quem já tinha assumido o posto, abriu-se, então, vaga para as vacâncias dos titulares que não foram preenchidas. E aí, sim, essas vacâncias, só quem votou foi os membros já eleitos, entendeu? Esses são processos diferentes, Gil. Então, esse agora é um processo todo, né? A gente vai abrir vagas para todo o colegiado fazer reformulação. Então, quem se candidata tanto para votar, quanto como, aliás, se quiser, né? Mas como colégio eleitoral e como membro, né? Se candidatar à possível eleição.
Eu ia comentar também, vi que tem algumas pessoas já interessadas, né? Seria importante, claro, para que todo mundo tenha a oportunidade, né, de contribuir, né, com o colegiado. Seria importante também quem ainda não fez parte de uma comissão eleitoral, que fizesse parte, então, né, quem já esteve em alguma comissão eleitoral de março, não necessariamente precisa participar agora, é mais no sentido da gente poder também fazer essa alternância, inclusive dos membros das comissões, assim, cada um poder participar, né? Acho que a Laura não estava, né, na comissão eleitoral de março. Acho que não, né? E, ó, a Laura colocou ali justamente o que eu ia falar, né? Independente, né? Eu acho que também alguns dos membros, mesmo que vão se candidatar, eles podem auxiliar naquela parte de fazer os cards. Não pode, não Os pode. cards não pode? Não, porque para fazer os cards precisa informações prévias, né, Ju? E aí o candidato não pode. Inclusive, para vocês terem, né, uma noção, tá? A pasta que eu criei dentro do nosso Drive, tá? Do Drive do colegiado, com as eleições agora de 2025, ela não está naquele Drive que vai ser só a comissão eleitoral que vai ter acesso à pasta. Só. Não está no Drive, inclusive os outros membros do pleno, que eventualmente vão se candidatar, não tem acesso. Então, tem coisas que não terão acesso. E isso, inclusive, é regimental, né? Não é assim uma possibilidade. Para que seja. Eu só pensei naqueles cards de informação, né, para auxiliar na comunicação, mas ok. Não, porque senão para a pessoa fazer o card vai precisar acessar informações. É porque aí é uma questão de legitimidade, né? A comissão eleitoral ela é isenta, como eu não vou nem me candidatar, eu não nem votar, eu não interfere, entende? É uma questão mesmo de rito. Para garantir a lisura também do processo, né? É isso, gente, de notícias assim. A Ilza entrou depois, a Laura entrou depois, né? Acho que a gente trouxe temas bem importantes hoje, se depois quiserem olhar a gravação quando subir para o YouTube, porque é de interesse público, assim, as informações que a gente trouxe hoje, tá? Sobre a LIC e todos os recursos aplicados do governo do Estado, tá? LIC, FAC, PNAB do Estado, tá? O material que o Rafael Vale nos passou. Acho que contamos, então, com Laura na comissão. Acho que não participou da anterior, né? Não participou, né, Laura? A gente precisa votar, tá? Só vou colocar em votação e a gente aprova isso ali no chat, tá? Querem que eu deixe de novo o calendário aqui compartilhado para todo mundo visualizar, ver se concorda? Que a hora é agora, gente, de discordar. Ó, vou deixar aqui. Vocês enxergam? Tá, tem coisas aqui, essas aqui a gente não tem como mudar, né? Essa daqui também não, porque já tá lá no nosso calendário de todo, né? Não tem como mudar. O resto tudo a gente ajeita, sabe, assim. Então, abram seus calendários, pensem, vamos, né? Eu dou 1 minuto, 2 para a gente pensar. São 3 membros do colégio eleitoral? Geralmente 3. Não sei se tem no regimento alguma proibição de ser 4, acho que não. Acho que não. Eu e a Vivi participamos do anterior, né? Mas assim, então aí eu acho importante a Laura aí participar, mas eu creio que a Vivi não está aí, mas a Lise também se prontificou ali também, né? Coisa, né? De dúvida, a gente pode dar um apoio, né? Porque nem eu nem ela podemos nos candidatar novamente, né, Bárbara? Não, eu tô só... Vou vir aqui só por recreação. Mentira. Um pouquinho. Venho como agente territorial, que eu sou do MINC também. Gurias, eu vou só... Acho que temos uma chapa, mais ou menos isso. A termos de rito também, assim, vamos... essas 4 indicações, eu, Aline, Lise e Laura, é isso? Alguém mais quer se prontificar para a comissão? E aí eu boto a aprovação do pleno ali no chat, só vocês botam se estão de acordo ou não, pode ser? Então tá. Lima, Bárbara, mas vou fazer o apoio, porque... Tá? Qualquer coisa a gente grita, porque tu estava na outra, né? Então tá, em votação eu peço só que os membros coloquem ali no chat se estão de acordo ou não, com a comissão eleitoral formada por Bárbara, Aline, Lise e Laura.
De acordo. Bárbara, eu acho que enquanto o pessoal vota, é importante que os membros, né, novos os que serão eleitos e tal, a eleição de quem é o coordenador, secretária, é posterior a isso. Posterior. Foi feito, né? Posterior a isso, preferencialmente no dia 22, que daí a gente vai ter a reunião de pleno com os eleitos, né, que é uma reunião obrigatória, e ali seria importante a gente já estabelecer coordenação e secretaria, talvez já com os cargos da portaria 18, né, porque a nova gestão vai ter que se adequar, e aí não são os mesmos cargos, assim, da coordenação, da gestão, né, do colegiado, que foi na nossa, né, então acho que não tem, por exemplo, acho que vice-coordenador, vice-secretário, é só coordenação, secretaria e mais um outro. Mas aí a gente faz essa votação ali entre eles no dia 22 de outubro. E é importante colocar, mas a Eline vai colocar a questão que eles têm que estar presentes, né? Então, quem se eleger é obrigatório a presença, né? No chamamento das eleições, a gente já fala isso, e também no formulário, né? Assim, porque vai ter uma questão ali, confirmo, né, que se eleito, participarei da reunião no dia tal, reunião obrigatória e tal. Isso é bem tranquilo. Bom, aprovada então a comissão eleitoral formada por essas 4 pessoas. A gente vai fazer um grupinho separado ali no WhatsApp para a gente ter esse GT constituído. E o calendário aprovam também, gente. Alguém quer trazer alguma... Acha um pouco tempo ali, entre 10 e 26 de setembro? Tem que ser forte a divulgação também no boca a boca, gente. Eu já ia dizer, isso aí. Agora a gente está em campanha, gente. Precisamos membros para o colegiado. Eu sugiro, eu já botei na minha rede ali, claro, não oficial, extraoficial, né? Botei, eleições chegando do colegiado, né? A gente pode cada um também botar na sua rede que vai ter novas eleições do colegiado, né? Para chegar ao maior número de pessoas, né? De colegas, enfim, possível. O que eu posso fazer via Instagram do colegiado, fazer aquele post que é com autoria compartilhada, né? Tem um termo lá, que sei lá o que é, né? Que daí fica no Instagram de todo mundo, assim, né? Daí já tá. Ai, ótimo, Aline. Isso, porque aí a gente vai replicando, né? Vão passando para a gente poder ter mais pessoas que. Tem gente que eu ainda falo que ainda não sabe nem o que o colegiado faz. Que tem colegiado. Ai, gente. Né? Da nossa área, né? Não é gente fora. E convidem, gente, para reunião formativa. A nossa, digamos, por enquanto, né, a última reunião de discussão aqui de pleno é hoje, agora, porque depois a gente tem a reunião formativa, né? Então convidem pessoas, né? Vai ter certificado, é um momento importante de formação, falando, né, sobre fomento cultural, sobre as leis de incentivo. Então é uma maneira das pessoas se aproximarem do colegiado, acho que vem bem a calhar nessa data aí de setembro. Então convidem as pessoas, daí ainda vão ter ali 2 diazinhos para as pessoas se candidatarem, né, depois dessa reunião. Porque depois a gente tem eleições, gente. O nosso último grande debate foi hoje. Foi, é verdade. Olha só. O que eu pensei, até assim, eu pedi exoneração do Estado, tá, gente? Como professora, não sei se vocês sabem, eu tinha essa tarefa na vida também. E em virtude das demandas do doutorado e outras, né, minha atuação como agente também, enfim, tô com muitas coisas, muitas frentes. E acabei saindo do Estado, assim, e aí agora vou estar com um pouco mais de tempo, uma certa flexibilidade maior de tempo, para ajudar nessa coisa da divulgação que a Laura pontuou ali, né? Urgente a gente ter divulgação para essa eleição. Em relação à SEDAC, eu queria só dizer também que a gente já trouxe isso na reunião dos coordenadores e tá tudo certo, né? A portaria nossa era de 2 anos, então a gente vai seguir com o calendário normal. Vai sim o próximo pleno agora se adequar à portaria, né, 18, ao modo e estrutura ali do que diz a portaria. E aí, como ideia de divulgação, a gente podia pegar uns framezinhos, às vezes até de conversas, diálogos nossos aqui, né, do que é o colegiado, eu vou procurar isso,
para a gente ou vou fazer um videozinho. Eu vou fazer um vídeo, gente, falando do que o colegiado foi contando, né? A minha experiência aqui também. Já ia dizer, contar a experiência é super legal, né? E queria tirar medo, né? A gente tem visitantes hoje aqui, que daí eu acho muito legal, que já veio antes. Eu fui assim, tá? Eu entrei no colegiado, não era membro, não era nada. Eu vinha para bisbilhotar o troço. Eu também. A Lili também, é uma experiência. E aí, eu lembro, assim, minha primeira participação na gestão passada, eu sempre fui muito ativa, né? É um perfil um pouco mais... Mas, assim, a demanda maior, né, enfim, fazeres é com a coordenação e secretaria, né, Aline? A gente sabe, mas que não precisa ser numa primeira gestão, né? Então, assim, para tirar o medo de verdade, assim, eu falo, são 4 anos, dava uma faculdade, mas dava mesmo, gente, porque assim, um período muito importante, significativo de aprendizado, assim, para mim, essas representações públicas, e com toda certeza o colegiado foi um campo muito fundamental, sabe? Nessa construção, acho que para todo mundo que participa, né, a gente entende melhor como é que a coisa acontece, política, ideologicamente, assim, é um processo formativo, né, humano. E tem também, pensem assim, né? O colegiado é um espaço de informação, é um espaço privilegiado de informação. Claro, nossas reuniões são públicas, nossos debates são públicos, mas, digamos assim, por a gente estar próximo, de certa maneira, da SEDAC, tem coisas que chegam antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ano passado, na função da enchente, né, a gente sabe que foi uma iniciativa, né, do governo federal também, aqueles cursos, né, que era uma bolsa, né, de formação. Não, vou contar, isso aí foi inclusive uma construção, não foi assim, saiu do nada. Sim. Foi em discussões que a gente estava dentro. Eu participei de várias, inclusive com a Funarte. E a gente sabia que isso ia ocorrer com alguns meses de adiantão, um tempinho assim de antecedência, porque o debate já estava sendo construído. Eu participei desse curso, eu fiz, né, o dia ali sobre a questão do Bolsa Retomada, né? Exato, do Bolsa Retomada, né? Ali de produtor de eventos, né? Ele teve um curso com organização, né, de produção de eventos, né, voltado para isso. Lembram qual era essa bolsa, gente? Que era, assim, eu vou contar para vocês, né? A gente teve primeiro aquele colapso, né, das enchentes. E aí chamaram os coordenadores de segmento, e não foram todos, tá? Eram aqueles da Funarte, que são 4 linhas: música, artes visuais, circo e dança, né? Na Funarte. Aí chamaram nós, assim, que éramos os coordenadores do colegiado, e mais algumas representações de outras instituições da cultura, tá? Num debate pequeno, assim, justamente para pensar como é que o Estado ia resolver, porque as pessoas tinham perdido o computador, tinham perdido tudo. E aí, como é que iam fazer um projeto cultural e ganhar um recurso? Era impossível, era inviável. E aí, eu lembro, assim, eu estava nessa reunião do dia que se chegou nessa ideia, gente. Bom, então, nós vamos fazer uma bolsa. Não era prêmio, porque as pessoas tinham que passar para ser prêmio. As perguntas eram: como é que alguém vai comprovar que é mestre em cultura, em capoeira, sei lá, vai ter que apresentar um portfólio. Aí a gente voltava para a mesma coisa: o pessoal não tem computador, perdeu o celular, perdeu-se tudo, como é que vai fazer? Aí ia ter a capilaridade, ver não era não é acampamento, alojamento, enfim, como que um computador que disponibilizasse para as pessoas simplesmente fazer uma inscrição numa bolsa. E eu lembro, assim, com muito, de verdade, assim, tipo, que bonita construção, ter visto essa ideia nascer, literalmente, ela virar uma política pública e ela ter atingido tantas pessoas com um curso formativo e ter entrado dinheiro para as pessoas que realmente estavam precisando, sabe? Então, é sobre isso. Eu estava lá, eu posso dizer. E sempre tem, e já adiantando, né, o que eu vou repetir de novo no vídeo, né, se eu for fazer, né, aqui já conheci a Bárbara, né, de um tempinho antes de ser secretária aqui com ela no colegiado, mas estreitando laços, a gente já fez projeto de exposição junto. Uma vez a gente foi convidada, né, pelo Prêmio Dana, né, fez um convite aos membros do colegiado para ser parecerista do Prêmio Dana, uma oportunidade remunerada. Então foi realizada uma votação entre nós, né, porque o convite era para o colegiado, né, então quais de nós iriam participar, né, foi feita uma votação,
Já teve também convite para ser parecerista de editais da Chico Lisboa. Olha, entre muitas... para participar, é muito legal também, né, o momento de participar ali das conferências, né, da conferência estadual, eu estava lá também como delegada, né, então teve muita coisa bonita, né, teve muito perrengue no meio do caminho, porque também estar aqui é um tempo dedicado, né, que é um tempo de voluntariado, mas que tem retorno para nós, nas nossas redes, né, naquilo que, nas sementes que a gente planta, no fim das contas, é sobre isso, né, então... É uma maneira de plantar sementes, né? Então, e das pessoas verem o nosso trabalho, e isso traz a gente que é artista, né, que é produtor cultural, a gente precisa de visibilidade. Aqui é um espaço de visibilidade, as pessoas observam o nosso trabalho, muitas vezes fazem convites, eu consegui outras propostas profissionais por estar aqui, então, bom espaço. A gente passa trabalho, mas é divertido. É muito bom. Jussara. Pontuar, queridas, sim, essa parte, essa troca é enriquecedora para nós artistas que trabalhamos geralmente mais no individual, né? Mas uma das coisas que eu acho que foi mais importante em toda essa trajetória nossa de 4 anos, né, foi ver efetivamente, por exemplo, no FAC Visual, como foi importante a participação do colegiado, quando ele estabeleceu os critérios de avaliação muito bem claros do FAC Visual. Aquele FAC Visual foi importantíssimo e ele é um marco assim que mostra onde a gente pode contribuir diretamente, conseguindo um FAC Visual, né? Então, e a PNAB também, né? A PNAB Ciclo 1 teve edital para artes visuais. Isso mesmo. Então, acho que é importante os membros que vão ficar, né, saber que não é assim, bom, nós não temos força nenhuma, né? A gente só fala uma coisa, que pode ou não aceitar, mas a gente pode pressionar e a gente tem que pressionar para um novo FAC visual, para ele voltar e aí ter os critérios claros estabelecidos, né? Isso, assim, eu achei uma das coisas mais bonitas que foram feitas, né? E mais claras de alguma ação que a gente conseguiu mudar em alguma coisa para ajudar a nossa categoria. Né? É isso aí, gente. Obrigada, que lindo! Ju. Que bonito, gente. Eu nem tinha me ligado que era a última reunião, eu estava aqui. Bonito, que lindo, porque a próxima é formativa, né? Então, e muito depois obrigada. A gente vai dar tchau. Obrigada, mas assim, obrigada mesmo pelo espaço, pelas escutas todas, das palestrinhas da Bárbara de vez em quando, mas é com carinho e afeto. Lizzie, a Lizzie está aqui também, ó. Meu Deus, baluarte. Que bonito. Foi um prazer. É isso? Findamos, gente. Então. Fechamos nossa... tentar ver se eu consigo, hein, Bárbara? Tentar ver se eu consigo lá no conselho, né? Quando tiver eleições para o conselho, porque isso é outra coisa, né? Nós temos muito pouca representatividade no Conselho da Cultura, né? Então, eu vou tentar, e quem sabe também a Bárbara tente, né? De algum tempo. Gente, eu quero dar um depoimento rapidinho, então, sobre Oi, Li. Eu fui da Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura. Eu estou morrendo de vergonha. Nenhuma entidade de artes visuais se inscreveu, nenhum candidato se inscreveu. Nós não temos candidatos no Conselho Municipal de Cultura. Liz, mas eu nem fiquei sabendo que teve. Gente, mas eu mandei, inclusive, para o Conselho a divulgação. Eu não vi, Liz. E eu mandei diretamente para as entidades que eu conheço, para as pessoas que eu conheço. Mandei diretamente o convite e ninguém participou. Os conselhos são as entidades que indicam, né? O do governo do estado também, o do estado também, e o municipal aí também são as entidades, então tem que estar vinculado a alguma entidade, né? Ligado a gente aqui é só o CPF. Mas eu fico muito vergonha mesmo, né, Lizzie? Porque com a capilaridade que tem aí em Porto Alegre, um monte
enfim, instituições do campo das artes visuais, inclusive a grande maioria, porque no estado a gente tem, né, essa concentração aí, inclusive dos equipamentos públicos, todos de artes visuais são aí em Porto Alegre. E aí a gente não ter nenhuma representação no Conselho Municipal é uma vergonha mesmo, assim. E aí depois como é que tu disputa? Que tristeza, bah? Que tristeza. É que a entidade, tu tem que fazer parte de uma entidade, né? Não necessariamente. Não precisa fazer parte, ela pode indicar, Assim. A entidade tem que se cadastrar para votar e ela indica um candidato. Pode ser qualquer um, só tem que ter, obviamente, ser afim com o campo, né? Mas não precisa ser da entidade. Mas a gente tem representação nacional daqui a pouco, não lembro quando mas acho que daqui a uns 2 meses, abre para o Conselho Nacional de Políticas Culturais. E a gente tem 5 representações, parece, no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem, hoje são 5, não sei se continuam as mesmas vagas. Mas é importante também, das artes visuais, por exemplo, a gente não tem ninguém no Conselho Nacional. Tem muito trabalho, né? Não sei se vocês viram, tá para ser fechado, não sei se já foi fechado ou não, as artes visuais da Fevale, a URG está lá com o prédio caindo aos pedaços e não troca nunca, não faz reforma, né? Né? Olha, desde que eu fazia, já vai lá muitos anos atrás, se falava de trocar o prédio, né? Isso é tudo um descaso com o campo das artes visuais, né? E outra coisa que a gente vai e que precisa batalhar, e sempre que possível eu vou também estar aí, é que façam que a gente tenha, como é que a gente fala? O reconhecimento como profissão. E isso é uma batalha que tem que chegar à federação, né? É uma lei federal, né? O reconhecimento profissional. Né? Mas isso tem que ter uma grande discussão anterior, gente. Tem que clarear muito isso para várias pessoas, porque eu já tentei começar esse movimento lá pela Chico, há sei lá quantos anos atrás, e o pessoal não quer ser um profissional. Porque aí tem que pagar taxa, tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o quê, mas as pessoas não pensam em vantagens que a gente teria e em força de categoria mesmo, né? Categoria profissional. Mas isso aí, gurias, é uma discussão, assim, do campo também, a gente tem várias especificidades, né? O fazer é individual, a grande maioria, cada um faz o seu trabalho, diferente do teatro, da dança, que são fazeres coletivos, mas também é um recorte de atuação das artes visuais de classe, né? As instituições, as associações e tudo mais, e quem tem poder de aquisição de acervo, enfim, o próprio fazer, constituição técnica e tudo mais. Eu, por exemplo, sou uma artista formada, legitimada pela academia e pela universidade pública, né? Porque o resto das atuações e campo de legitimação, gente que não estudou nenhuma vírgula do que eu estudei, e é porque é um herdeiro e tem acervo, então há uma estrutura de recorte social gravíssima, e essa gente não se reconhece como trabalhador, e aí é uma discussão que a gente precisa levantar como trabalhador mesmo, porque se não se reconhece como trabalhador, né, muito dificilmente vai entrar num debate desses recortes que a gente fala aqui, né, Liz, que tu apontou. Então, são características próprias das artes visuais, e aí, assim, é mais uma na lomba de quem é trabalhador pobre, no meu caso, que não tem nada, da gente ter que se meter mesmo na discussão política, porque é a única via que a gente tem de discussão, sabe? É a luta pela coisa pública mesmo, assim. Inclusive, por exemplo, quando nem sempre há, mas a gente, né, até na carreira pública dos cargos, né, quando há concurso, por exemplo, né, para analista, né, em assuntos culturais, por exemplo, que tem alguns cursos, mas não tem, por exemplo, como o curso, falando de mim aqui, o curso, né, de História da Arte na URGS, como por ser um curso novo, não está ali tem um cargo e tem as graduações que podem, né, os bacharéis que podem se candidatar àquele cargo no concurso. Não tem bacharelado em História da Arte, isso é uma discussão que eu já tentei também, muita gente já tentou, né, assim,
para que seja incluído. Então, observar esse tipo de movimento, né? Quando abrem os editais, porque tem também os cursos, as especificidades dos cursos, né? Não é só artes visuais, tem graduação em produção cultural, Sim, né? E agora no edital, né, eles abriram comunicação social. Um curso, um edital que está aberto agora, abriu, gente, eu vi essa discussão ontem, da URGS. Aí abriu para produção cultural e aí a graduação em comunicação social. Eu fiquei tão... Gente, como é que pode? Tem curso de produção cultural, a Unipampa tem um curso ali em Jaguarão de produção cultural. Formaram esse monte de quadro e aí as pessoas não podem fazer o concurso. Não, mas então, por que formar, né, 30, 35 pessoas por ano? Por que abrir vestibular para tanta gente, né? Então, a gente tem que pensar isso tudo, né? O diretor de arte, o diretor de fotografia, não tem ali artista. Às vezes, no máximo, tem o audiovisual, cinema, né? Comunicação social, né? Enfim. Mas outra coisa também que eu acho que se tem que levantar é a questão do mercado de arte. Porque ele fala assim, a Lise falou, não querem pagar taxa, não sei o quê. Mas existe um mercado de arte que, quando há venda de arte, né, tem que se pagar imposto, dependendo do valor da obra de arte, vai ter imposto. Quando tu consegue... São mínimas as pessoas, os artistas que conseguem estar numa galeria. Ponto. Só que aí há uma transação comercial numa galeria, né? Se vende. Isso tudo, bom, eu não estou numa galeria, mas isso faz parte do sistema, né? Outros membros vão. E aí isso também, tu vai ter que pagar, tu vai ter que tirar do teu. Por exemplo, o artista, se alguém vende a minha obra, né? Alguém vende a tua obra, se essa obra é comprada no segunda vez, por exemplo, ela é revendida, pela lei, tu teria que levar um percentual. O artista deveria ser comunicado e receber um percentual, que nem tem da música, que tem... A gente não recebe. Então, isso são questões pertinentes ao campo profissional. E aí, como é que a gente vai discutir se não tem uma normatização, não tem uma legislação, né? Outra questão, Jussara, agora, há pouco tempo, não é pouco tempo, usaram uma obra do Eduardo Vieira da Cunha numa confecção, né? E essa questão de propriedade intelectual também é uma coisa que nós precisaríamos ter um conselho de classe, para que também isso seja discutido e que seja protegida essa propriedade intelectual. Outras discussões contemporâneas também, né? Os usos, né, da autoria, né, das artes, né, pela inteligência artificial, né? Então tem debates contemporaneaníssimos, né? Assim, né? Muito mais recentes. Isso é um dos pontos do nosso plano setorial. Está ali, né? Eu vou das coisas. Puxar outro assunto que também me dói muito no coração. O Ateliê Livre, que eu já cansei de falar sobre o Ateliê Livre. Gente, o Ateliê Livre está sob a direção de uma psicopedagoga, que está transformando o Ateliê Livre numa escolinha de criança. Ele está abrindo aulas, cursos, e que não mobilizam concurso para professores, os professores todos estão se aposentando. Então, são vários campos, várias coisas que a gente precisaria ter um trabalho maior para não deixar isso acontecer. Como é que o diretor de um espaço não tem um conhecimento maior do próprio, do que ela tem que fazer lá, né? Eu fico muito decepcionada. Ela na CDE lá. Ô, Liz, tem que botar no CDE, no Centro de Educação lá, de Arte. É CDE, né? É CDE. Centro de Desenvolvimento, lá na escolinha, lá, que é bom também, é um espaço importante, necessário. O Vlad que está coordenando lá o CDE. Os guris querem falar, por favor, gente, quero ouvi-los. A gente queria só pontuar assim, a maneira como a gente entende o nosso grupo e os pontos que fizeram com que a gente se constituísse enquanto um projeto de extensão aqui na URGS, que é o fato da marginalização em relação a artes gráficas sequenciais dentro do campo institucional.
assim, sabe? Tipo, a gente se deparou com professores dizendo que ilustração, por exemplo, não é arte, sabe? A gente se deparou com nós mostrando os nossos portfólios, as nossas produções, e por elas não se encaixarem dentro de um modelo institucional e aquilo que a academia mais preza, assim, acabaram falando que não se encaixa dentro de um conceito muito específico de arte, que para eles é o conceito definidor, sabe? Então, a gente, assim, com essas frustrações, acabou se juntando justamente trazendo esse grupo que é quase como uma resistência, assim, né, dentro da academia, dentro da URGS, assim, né? Que é a voz dos alunos que é basicamente ignorada pelos professores e pelo sistema. Então, tipo, para quem que é esse curso, sabe? Esses alunos estão num outro lugar que não conversa com o que os professores falam. Então, inclusive, por isso que a gente também está participando dessa reunião para entender um pouco mais sobre esse sistema e dar legitimação para o nosso projeto e conseguir fazer alguma coisa, entender como as coisas funcionam e trazer para o ambiente acadêmico dos alunos para fora. Porque se esperar, a gente acaba de fome, né? Nesse percurso, assim, de dar voz para os nossos colegas, nós, enquanto estudantes, assim, a gente acabou vendo bastante, assim, a importância de produção cultural, né? E produzir, assim, esse tipo de conhecimento mesmo que a gente tem aqui dentro interno do grupo, mas trazer isso para fora também e conseguir constituir pontos de cultura, né? Dentro aqui da academia para fora, assim, sabe? Então, contextualizando, tanto eu e o Nicolas, a gente ainda está na graduação, a gente está em processo de TCC. Exato. Então, ainda tem muito chão pela frente, né? Muito importante essa colocação de vocês, gente. Eu não sei se vocês têm agora um centro acadêmico mais ativo, mas eu tentei contato com o centro acadêmico em outras instâncias e não tinha nenhum... o centro acadêmico não está funcionando. A gente tem uma amiga que ela faz parte do centro acadêmico, mas eu, pessoalmente, não tenho todas as informações sobre como funciona o centro acadêmico. Mas eu sei que o centro acadêmico está travando batalhas com a própria direção do prédio. Então, tipo, a gente está tendo que lutar pelo básico do básico do básico, sabe? Assim, não ter aula chovendo em cima do teu trabalho, né? A biblioteca inundada, e várias questões que eu acho que não cabe aqui no momento, porque é uma luta nossa, né? Que a direção é constituída o diretor, ele é da música, então ele não entende muito bem o mundo que a gente está vivendo aqui nesse prédio. Tipo, é da música e das artes, mas parece que ele fecha um pouco os olhos para as artes, no caso. Passando bem rapidamente, assim, por um dos últimos casos, assim, a gente teve uma situação em que o nosso diretor queria criminalizar alguns alunos por uma intervenção artística, que é uma tradição já do prédio, né? A gente desenha bastante nas paredes, tem um espaço lá em cima que foi convidado, inclusive, para que essas intervenções fossem acontecer, assim, e o diretor, ele acabou chamando a polícia. Quis chamar a polícia para alguns alunos daqui, sabe? E dentro do nosso ambiente aqui, a gente tem tantas outras preocupações, né? Tipo, inundação acontecendo, escorpião amarelo, infestação de escorpião amarelo, assim, o prédio numa situação deplorável mesmo, e essa é a preocupação, assim, né, de que no Instituto de Artes as paredes estão sendo desenhadas, sabe? A gente está usando o nosso computador que eu trouxe de casa, sabe? Os computadores daqueles meio que são enfeites. Vocês comentaram, estudaram aqui, então sabem mais ou menos como é que é. Então, ainda está meio brava a situação. Eu acho que está cada vez pior, né? Eu fui professora aí de fotografia, e o laboratório, a última vez que eu pisei no laboratório era de chorar. Então, no nosso tempo, né, Liz, que a gente fez o instituto, a gente tinha as precariedades, né, mas não era nem tanto, né? Acho que a Laura já também lembra, né? Mas tinha uma liberdade maior, né, gente? Eu lembro que a gente fazia na semana acadêmica, todo o prédio era misturado música e artes plásticas, a gente usava todo o prédio para expor, para debates, para concertos, para... E no bar a gente se reunia para conversar, bater papo no bar. Se reunia para conversar, tinha show no bar, teve várias apresentações de show no bar, tinha festa também, que a gente... gente, era muito... Era muito bom, né? Apesar de todos os pesares.
Apesar da gente, eu como sou escultora, eu convivia com os morcegos na sala de escultura, né? Tinha um horário que era triste. Cada geração tem sua fauna, né? Assim, hoje em dia é o escorpião, mas lá teve dos morcego, né? Mas, assim, gente, é uma coisa importante vocês estarem aí, vocês chamarem mais gente, conversarem. Essas questões de modificação, de considerar ou não ilustração, enfim, olha, isso aí é longo, porque não podia, moda não era, né? Cadê ali? Moda não era arte, né? Eu sempre lembro da história do Rui Esporte, que o Rui queria fazer um curso lá e ele foi barrado porque moda não era arte. Isso eu sofri muito preconceito também com a parte têxtil, fazia moda e artes. Mas aí tem a questão dos campos, né? Aí também tem a briga de mercado, como a gente vai dizer, né? Dos campos se misturarem. Então, aí tem isso, a gente acha no design agora, mas antes era arquitetura e engenharia, agora arquitetura e design. E aí, onde é que está? Quadrinhos, ilustração, isso é comunicação? Não, isso não é comunicação, né? Eu dei aula em cursos de comunicação, né? 18 anos ali, eu sou das artes. Então, tu tem que saber o que é uma coisa, o que é outra. Mas, enfim, eu acho muito importante vocês estarem aí e chamarem outras pessoas, engajarem, lerem, verem o que são as leis para poder modificar coisas, né? Poder reivindicar, poder participar. E bora lutar, porque o campo das artes no Brasil é ínfimo ainda, né? É muito pouco espaço. Não sei se vocês lembram, a Lise, eu acho que a Lise pegou isso. O pessoal dizia que a gente não podia levar os trabalhos, os desenhos, as pinturas, por exemplo, para o BRIC. Se a gente levasse para o BRIC, a gente nunca ia entrar no sistema oficial de arte. Isso tinha um preconceito enorme. Era terrível, né? E o Ateliê Livre era muito, muito bacana, era muito vivo. Eu espero que se consiga fazer alguma coisa, né? Mas, assim, vai ter que ter uma mobilização para poder reivindicar, né? Então, tem que fazer um movimento, e para isso a gente tem que ter um colegiado forte para poder mandar, porque é o colegiado que pode mandar, querendo ou não, documentos oficiais, passar baixo-assinado, fazer, sabe, o pessoal fazer baixo-assinado, juntar a documentação para o colegiado manda uma reivindicação, né, de classes, né, então, da nossa classe, para que seja tomada alguma providência, para que tenha representação com conhecimento nas artes. É mobilizar, né? É político, como a Bárbara falou, né? É uma questão política, que se a gente quiser ter algum espaço, vai ter que ter, porque o curso mudou de artes plásticas para artes visuais. Não é à toa. Se é artes visuais, tu tem que aceitar tudo que é das artes visuais. E não só determinado. Até porque, né, gurias, a gente não faz mais arte com uma técnica específica, a gente usa as técnicas a favor da nossa produção. Hoje em dia, a arte contemporânea é o processo e não o meio que tu usa, né? Então, não há mais uma separação tão rígida assim. Não, eu posso trabalhar com fotografia e arte, mas nada impede que eu comece a desenhar e pintar. Se interessar, a minha temática é isso aí, né? No fim das contas, é criar outros espaços para si, né? A gente não precisa estar naquele espaço, né? Que uma vez tem uma frase bonita de um curso que eu fiz, né, com o Felipe Caldas, né? Que não tem lugar ao sol para todo mundo, mas a gente pode criar outros sóis para a gente. Eu acho que é muito sobre essa busca, né? E a gente vai encontrando nossos pares, né? Com quem se iluminar junto, né? Então, agradeço, gente, a presença de vocês aqui, nessa noite chuvosa aqui nesta quarta-feira, né? Agradeço sempre os debates, Bárbara, Ju, Liz, Yane, Laura, Ilse, pessoal do Quadro a Quadro. Obrigada, gente. Acho que damos encerrado, então, essa reunião de hoje. Isso. Boa noite, então, gente. Eu ia dizer um amém, mas aí, né, como eu sou do axé,
Eu digo Acho amém que é. sem acento, tá, gente? Ô, Amém. Bárbara, vamos ter que fazer uma reunião presencial para tomar um café, se despedir, não ficar só no online aí, né? Quem puder vir, ver. Só me chamem, gente, só me chamem. Se precisar, então, Bárbara, e qualquer coisa, pode falar, tá bom? É um prazer, queridos. Um prazer. Pena que não está todo mundo hoje, né? É uma pena. Pois é, a gente teve baixo quórum hoje, mas é isso. A reunião vai subir lá para... Eu vou parar de gravar aqui, mas vai subir lá para o YouTube do colegiado, tá? Guris, tem Instagram do Colegiado de Artes Visuais do Estado, sigam lá. E aí vocês já estão sabendo, ó, de antemão aí as inscrições abertas para estarem juntos, tá bom? Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, prazer enorme, gente. Até.